Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Por que você não aproveita que você está de pés? E nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. E nós vamos ler a partir do versículo 21. Uma leitura um pouco extensa, mas a vontade do meu coração é que o Espírito Santo de Deus faça valer a pena cada minuto que nós nos deparemos nessa mensagem dessa noite, amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui com os irmãos. O Senhor tem sido muito gracioso comigo, principalmente nos últimos anos, que eu tenho morado pertinho da igreja. Eu moro a 2 minutos e meio daqui, pertinho, com o sinal fechado. Obrigado, pastor Cássio. O sinal está fechado 2 minutos e meio. Isso tem sido um privilégio muito grande para mim, porque assim, irmãos, eu nunca tenho como dizer não, porque vai ficar muito longe para ir para a casa de Deus. Está sempre pertinho, né? Então você já sabe, quando eu não venho é porque eu estou com preguiça. Mas eu sou muito agradecido a Deus pelo Senhor ter colocado a gente pertinho. Os irmãos que estão comigo há mais tempo sabem o quanto eu amo a casa de Deus. Eu amo estar aqui. Eu tenho um prazer enorme de estar na igreja. Isso desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Eu não nasci com isso. O Senhor desenvolveu isso no meu coração. E foi me ensinando e tem sido um prazer da minha vida estar aqui. Agradeço também ao pastor Cássio pelo convite, ao nosso pastor por nos deixar fazer isso, né? Pastor investir na nossa vida, pastor Joel, tem sido uma bênção para nós. E o pastor Cássio é um grande amigo que eu tenho, um grande companheiro. A gente estava pensando ali na característica do pastor Cássio, né? Essa pessoa autêntica que ele é. Cássio é de verdade. O Mondário tinha um programa que ele fazia, rapidamente, só para fazer uma introdução. O Mondário tinha um programa que ele fazia para fazer a edição do nosso site na igreja. E o nome do programa era o Easy Vig, que é um acróstico em inglês, né? E o Easy Vig significa what you see is what you get. O que você vê é o que é isso aí mesmo. Esse é o pastor Cássio. Ele não tem a hidden agenda, ele não tem nada escondido. Essa pessoa maravilhosa, eu tenho o prazer de servir a Deus do seu lado, pastor. Deus abençoe o seu nome de Jesus. Amém. E agradeço os irmãos também por estar aqui nessa noite. Tem sido uma bênção para nós o dia de domingo, é uma bênção passar na presença do Senhor. E nós vamos debruçar mais um pouquinho na palavra dele hoje à noite, amém? Capítulo 3, a partir do versículo 25, diz aí a sua Bíblia assim. Vamos ler a partir do versículo 20? E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, o tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. E chegaram até ali então o seu irmão e a sua mãe, e estando fora de casa, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, disseram-lhe, eis que a sua mãe e os seus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto com ele, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Que passagem maravilhosa, irmãos. Rica em detalhes. Na verdade, Marcos, quando ele escreve o seu evangelho, ele foi o primeiro evangelista a escrever um texto indicando a biografia do Senhor Jesus Cristo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve no seu texto de uma maneira bem resumida. Ele conta a sequência de assuntos por aquilo que é mais importante, se atentando ao detalhe de que o importante é que o evangelho seja anunciado. Aquilo que aconteceu com Jesus, naqueles dias que ele passou conosco aqui na terra, necessita ser anunciado. Na sua rápida maneira de anunciar, na sua rápida maneira de escrever,
No capítulo 3, ele está mostrando o início do evangelho do Senhor Jesus Cristo na região da Galileia. A maioria das pessoas creem que Jesus, no começo do capítulo 3, estava ali na região de Cafarnaum. Essa era a casa onde ele costumava estar em Cafarnaum. Existe muita divergência a respeito de quem que era essa casa. Alguns dizem que essa era a casa de Pedro. Outros falam que essa era a casa que o Senhor Jesus alugava. Ele tinha uma casa que ele alugou ali na região e morou por algum tempo naquela casa em Cafarnaum. O fato é que ele estava em casa. E quando Jesus está em casa, as pessoas todas foram lá para ver Jesus. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte, irmãos, é que Jesus, quando está em algum lugar, atrai as pessoas para ele. Quando Jesus está em algum lugar, as pessoas vêm para falar com ele. Quando Jesus chega em algum lugar, o ambiente é tão diferente que as pessoas querem ir lá para ouvir, ou ver, ou então receber aquilo que Jesus tem para fazer. Se é assim que Jesus faz quando ele está em algum lugar, esse já é um motivo para nós pensarmos, será que as pessoas quando chegam na nossa casa, será que quando as pessoas chegam ao nosso lar, elas têm recebido a presença do Senhor Jesus Cristo na vida delas? O segundo detalhe que o evangelista apresenta é que existia tanta gente dentro de casa que eles não tinham lugar para comer pão. Isso para um crente belemita é um assinte. Isso é uma tremenda ofensa para nós. Como assim não tinha lugar para comer pão? Você sabe, isso é uma prática principalmente da nossa cultura brasileira. Quando nós nos reunimos em casa, pelo menos uma bolacha seca com café tem que ter. Pelo menos uma bolachinha com café tem que aparecer de algum lugar, né? Para que a gente possa ali compartilhar, enquanto belisca alguma coisa, conversa. Só que perceba, irmãos, existe momentos de grande necessidade, existe momentos de tanta sede que as pessoas têm, que elas não querem saber de nada mais. Se Jesus está lá, já está bom. Se Jesus está na casa, não importa se tem a outra coisa. O importante é que Jesus está lá. Sabe, deixa eu te falar, algumas vezes nós não teremos recebido alguma coisa do Senhor porque nós nos temos distraído com aquilo que nós não temos e não percebemos que a pessoa de Jesus e a presença de Jesus é tudo que precisamos. O evangelista continua contando e é mais ou menos por aqui que eu quero andar com a minha mensagem. Diz que o assunto que Jesus chegou nessa casa, e essa casa estava lotada, chegou até a sua família. E quando a sua família soube que Jesus estava em uma outra casa ali na região, e que a casa estava cheia, e que ele estava ali performing miracles, que ele estava fazendo algumas coisas maravilhosas e extraordinárias, eles falaram assim, vamos lá falar com ele, porque ele está fora de si. Perceba que nós não estamos falando, irmãos, de uma pessoa qualquer. Nós não estamos falando do grande precursor do Senhor Jesus Cristo, de João Batista. Nós não estamos falando de Isaías, não estamos falando de Davi, da sua família, nem de Gideão. Nós não estamos falando de Moisés, que sofreu também angústia com a sua família. Não estamos falando de Abel, que foi odiado pelo seu irmão. Nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a sua família ouviu que ele estava naquela casa, fazendo aquilo que o seu Pai Celeste havia o enviado, eles se levantaram da casa e fomos lá falar com ele porque ele está fora de si. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus começar a fazer grandes coisas através da sua vida, não espere tapinha nas costas e um joinha das pessoas que você esperaria que teria que acontecer. Há muitas pessoas que ainda não tomaram o passo para fazer alguma coisa grande para o Senhor, porque estão esperando confirmação de pessoas que nunca vão confirmá-las. Nunca vai te confirmar. Nunca vai te dar o apoio que você espera e precisa. E o que nos deixa aqui de maneira estarrecida é que essas pessoas que exatamente não estavam dando para Jesus aquele apoio que nós obviamente pensamos que ele deveria ter, eram as pessoas da sua própria família. Era a sua mãe e os seus irmãos. Jesus, então, ele começa a entrar numa longa linha de pessoas que passaram por isso, em outras vezes.
E eu anotei alguma coisa aqui, porque existem algumas coisas que, durante a vida das pessoas, isso acontece muito, né? Quem nunca, às vezes você não é assim, mas talvez alguém aqui tenha um parente muito famoso. E toda vez que você fala o seu sobrenome, você fala que é parente do fulano de tal, a sua vida automaticamente é colocada a nível para comparar com aquela outra pessoa. Ah, você é filho do fulano de tal? Uau! Poxa, seu pai. Aí mudou completamente quando você fala que é filho de fulano de tal. Ah, você é o filho do fulano. Uau, hein? Ah, então você é o Salomão, filho do Davi? Rapaz, seu pai, olha, seu pai era um grande homem, né? Já pensou os filhos de Moisés? Gerson. Rapaz, o senhor, eles são os meninos do Moisés? Rapaz, esse menino aqui, então, vão assumir tudo aqui, né? Eles são os filhos do fulano de tal. A vida deles é completamente diferente da nossa, porque eles têm uma linhagem, eles têm alguém que eles estão sendo lembrados por ele. Quantas vezes as pessoas não são exatamente afirmadas ou desconfirmadas pela linhagem que elas têm para com outra pessoa, para com o sangue de alguém? Will, a Bíblia fala que Jesus era filho de Davi. Claro, muitos reconheceram ele a respeito disso, mas parece que o momento aqui não era momento de lembrar que ele tinha lá no passado a linhagem de Davi. Sabe, as pessoas têm dificuldade em, às vezes, perceber que nós não somos quem nós somos porque o sangue de uma outra pessoa corre nas nossas veias. Nós somos quem nós somos porque o Senhor nosso Deus estabeleceu a nossa vida para sermos quem nós somos, aonde nós somos. Você já pensou a pressão que tinha nas costas de Jacó? Vovô foi o grande homem que Deus revelou para ele. Flávio Joséfo escreve no seu livro que Abraão foi o primeiro homem após o dilúvio que ousou dizer que havia um só Deus. Você imaginou isso? E Deus apareceu para ele, fez grande promessa, cumpriu as promessas. Depois o seu pai, um homem de oração, casou orando. Depois a sua esposa estava estéril, através da oração veio os seus 2 filhos. Agora Jacó, com essa grande promessa nas costas, vê o tempo passando e as promessas não se cumprem. Já pensou o peso nas costas desse rapaz? As dificuldades que ele tinha por entender que talvez era filho de alguém e as coisas na vida dele precisavam de andar de uma certa forma ou de outra forma, porque existia um peso nas costas dele a respeito de quem eram os seus pais? Já pensou talvez como se sentia em uma proporção completamente diferente José? Com o peso de ter sido recebido um grande sonho de Deus, mas quando olhava na fila dos seus irmãos era o último. Quando olhava na fila daquilo que ele podia esperar dentro da sua casa, ele era o último. Já pensou mesmo a Bíblia nunca tendo expressado que ele passou por confusão a respeito disso? Mas talvez você passe olhando para a fila da sua frente e fala, como é que Deus vai cumprir isso na minha vida, quando eu olho para a fila de pessoas que antes de mim tem para cumprir? Quando eu olho para a fila das pessoas que antes de mim tem para acontecer alguma coisa? Ou então se a gente de repente passa por uma outra pessoa, quando a sua família não tem fama de nada, e você fala assim, bom, da onde eu venho não pode acontecer nada. Lá de Tupã não sai ninguém bom. Tupã é minha terra. Lá de Tupã não tem nunca ninguém. Você já viu algum profeta sair de Tupã? Pastor José Satiro saiu de Tupã. Você já viu algum profeta sair lá daquela São Luís do Curu? Até do pastor Zé Wellington? Quando a Bíblia apresenta lá em Juízes capítulo 6 a história de Gideão, o anjo aparece e Gideão está malhando trigo no lagar. Agora, por favor, pare para pensar. O lagar é lugar de fazer uva. E tudo isso de arqueologia e de história é bonito e tal. Mas às vezes faz muito pouco proveito se a gente não aplica na vida da gente. Ele estava lá malhando trigo no lagar, ou seja, no lugar onde era para fazer vinho, ele estava malhando trigo, ele estava tirando o trigo para dar para sua família. Por que ele estava fazendo isso? Por causa que ele estava com medo dos midianitas. Então não era que Gideão estava tomando uma atitude corajosa, ele estava escondido. E quando aparece o anjo para ele, fala assim, varão valoroso. Como? Como varão valoroso? Eu estou escondido. Eu estou malhando trigo no lagar porque eu não posso estar em outro lugar. Eu não posso ir lá no lugar, na eira onde malho o trigo, porque os midianitas estão lá. Então eu estou fazendo aquilo que eu preciso de fazer da minha família escondido. Aí Deus vai libertar o povo de Israel através da sua vida. Como?
Aí ele começa a sequência dele. E precisa de prestar atenção. Ele fala assim, olha, é o seguinte, se Deus está conosco, por que aconteceu essas coisas? Primeira coisa que ele já entende, a nossa nação é menor do que os midianitas, nós estamos abaixo. Dentro da nação que é menor dos midianitas, a tribo que a minha família é a menor. Dentro da menor tribo, a minha família é menor. Dentro da menor família, eu sou o menor. Ou seja, na sequência dos fatos que tem para alguém fazer alguma coisa aqui, eu estou lá, eu sou o número 0 dentro da sequência do povo de Israel. Porque da menor nação, a menor tribo, da menor tribo a menor família, da menor família a menor pessoa. Aí Deus falou assim, mas é o seguinte, Gideão, Deus escolheu você para fazer, é você mesmo. Não importa quem é a sua família, não importa de onde você veio, é você. Agora você já pensou Gideão chegando para a família dele e falou assim, tá louco esse cara? Ou quando Noé chegou em casa e avisou para a esposa dele, ele falou o seguinte, ó, Deus falou comigo, nós vamos construir um barco. Um barco para quê? Porque vai chover. Chover? Como? Nunca ninguém fez um barco e nunca ninguém viu chuva antes. Eu estou falando tudo isso porque, às vezes, nós estamos esperando a aprovação de pessoas que não vão nos dar. Pessoas que não vão estar lá no primeiro dia, quando a gente colocar a primeira pedra daquilo que nós temos para fazer para Deus. Mas mesmo assim, deixa eu falar para você, se Deus lhe chamou, coloque a pedra que Deus lhe mandou colocar. Faça a reunião que Deus lhe mandou fazer. Opere o milagre que Deus lhe mandou operar. Não importa se te chamem de louco, se te chamem de fora de juízo, não importa. Não importa se você chega em casa e fala assim, agora virou pastorzinho, agora virou missionária, não importa. Deus lhe chamou, faça. Deus lhe chamou, faça. Como se a situação de Jesus já não fosse fácil, mesmo dentro de casa. Diz que desceu uma turma de Jerusalém para ver qual é que era dele. E é bem assim mesmo. Eles desceram lá só para ver qual é que era. Quem que é esse rapaz que tem levantado um alvoroço lá na região? Quem que é esse moço que agora tem mudado a história de pessoas e tem chegado... Será que é isso mesmo? Será que ele tem feito essas coisas mesmo? Aí chegaram aqueles grandes líderes com os badulaques que enfeitam muitos ternos, mostrando que ele pertence a algum lugar ou outro. Com credenciais importantes de algum lugar. E chegaram lá para medir o ministério de Jesus. E sabe uma coisa que acontece, irmão? É que tem muita gente que perdeu o foco medindo o ministério das pessoas. Ele não ora para perguntar se Deus está levantando alguém. Ele ora para que as pessoas não sejam levantadas, para que ele não tenha sombra. Eu tenho tido a liberdade e sou agradecido a Deus por congregar um lugar onde isso não existe, ou se existe, eu não vejo. Mas às vezes a sua experiência, e você está aí sentado no seu lugar, e você passou por lugares que hoje você é profundamente entristecido. Porque naquele momento onde você percebeu que Deus estava mais lhe usando, alguém cortou as suas asas. Porque não queria que você fizesse sombra a alguém. E a primeira acusação, e a acusação tremenda que eles fazem a Jesus é o seguinte, você deve estar fazendo isso, você tem que estar tendo sucesso, porque na verdade você está fazendo coisa de urucubaca aí. Só que você está fazendo é macumba. Você está expulsando os demônios com o poder dos demônios. Só pode ser. Porque Deus seria incapaz de usar uma pessoa que não tem a linhagem. Uma pessoa que não foi chamada dos lugares onde as pessoas têm que ser chamadas. E mais uma vez, você se coloca em posição de que se você não é confirmado por alguém que você achava que você tinha sido confirmado, Deus não lhe chamou. Sabe, que às vezes que Deus permite que essas pessoas cheguem na nossa vida exatamente para testar o tamanho da nossa chamada com Ele. Eu estava lembrando, enquanto os irmãos estavam cantando, que todos nós passamos desafio quando somos chamados ao ministério. Todos os obreiros aqui podem falar a respeito disso. Pessoas que nem sequer sabiam que estávamos testando com Deus. Pessoa que você vai falar assim, ó, eu te falar para você, quando eu estava sendo preparado para o ministério, Deus usou sua vida para me machucar muito. A pessoa falou, eu imagino, nunca quis fazer isso com você, meu. A pessoa jamais admitiria, porque ela nunca se percebeu daquele jeito, ou querendo fazer aquilo com você. Mas irmãos estão aqui, podem falar a respeito disso, a respeito da vida deles.
E às vezes nos sentimos nessa situação de sermos apertados pelas pessoas e ficamos perguntando se realmente Deus nos chamou para fazer aquilo. Enquanto os irmãos estavam cantando, eu me lembrei. Amanhã fazem 11 anos que eu namoro a irmã Ana. 11 anos, graças a Deus, né? Tá vingando. Nós somos casados há 9 e pouco, mas amanhã fazem 11 anos que nós namoramos. E eu estava lembrando enquanto os irmãos estavam cantando, da frase que fala assim, essa mulher é crente. Quando eu coloquei no meu coração, essa mulher é crente. Ela trabalhava aqui na frente, a gente estava conversando, e eu estava vivendo um momento de transição na minha vida muito grande. Eu tinha ficado crente de novo, eu estava me sentindo crente. Estava feliz com Jesus, tinha sido renovado fazia pouco tempo. E aí, de repente, quando a gente estava conversando das coisas de Deus, ela fala assim, sabe de uma coisa? O meu chamado é maior do que minha própria vida. Eu falei, essa mulher é crente. Essa mulher entendeu. Ela entendeu o que eu estou sentindo agora. Eu percebi que, de repente, as coisas que tinham importância para mim antes, não tem mais agora. E eu vou me fincar e vou me colocar nisso aqui. Eu vou me dedicar a isso aqui, porque eu sei que Deus colocou alguma coisa. Só que quando a gente fala que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida, nós falamos percebendo e olhando aquilo que o nosso coração está com fogo por aquilo. Até que alguém chega com um balde de água e fala, você não tem nada, você está empolgado. Isso é empolgação sua. Esse negócio de domingo à noite, você veio chorando, é coisa de manhã missionária. Eu sei, eu também já me senti assim. Eu lembro quando eu era jovem e tal, mas olha, não é tão grande assim, entendeu? É para você aí e tal, trabalhar na igreja, ser líder de um departamento. Quantas vezes as pessoas não aparecem e jogam um balde de água fria? Jesus fica tão estarrecido com o que eles falam, que chamam eles para fora, e fala assim, escuta, como é que o diabo expulsa com o poder do diabo? Se a igreja é de Deus, se o poder é de Deus, se o Espírito Santo é de Deus, por que é outra pessoa que está convencendo o seu coração e não Deus? Se a palavra é de Deus, a mensagem é de Deus, a chamada é de Deus, por que o projeto não tem que ser de Deus? Por que nós temos mais facilidade para acreditar nas palavras que vêm do contrário do que aquela palavra que Deus colocou no nosso coração e os sinais que Ele já nos deu a respeito daquilo? Eu lembro, eu sempre falei isso para os nossos jovens, toda vez que a gente tinha um momento glorioso com Deus, eu falei assim, olha, nós estamos passando o Jordão, pegue pedra do fundo. Vai pegando pedra do fundo, nós estamos atravessando o Jordão, é uma fase da vida. Pega a pedra do fundo, por quê? Porque a hora que a gente terminar de atravessar o Jordão, nós vamos entrar numa nova fase. Quando a gente entrar na nova fase, faça um memorial. Para que quando você voltar nos dias difíceis, você encontrar aquele memorial de quando você passou o Jordão e não desacreditar que Deus abriu. Não desacreditar que aquilo que você sentiu aquele dia era coisa da sua cabeça. Anote. Faça marcas no seu coração. Jesus estava ali diante de duas pessoas, ou mais pessoas, que estavam duvidando a respeito do seu ministério. Ele falou o seguinte, vou falar para vocês. E tirou um peso enorme dos teólogos. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Tirou um peso enorme da causa dos teólogos. Ele falou assim, blasfêmia contra o Espírito Santo é olhar o Espírito Santo de Deus agir e falar que não é. É ver o Espírito Santo de Deus numa pessoa e falar que é poder do diabo. Isso é blasfêmia. É ver Deus levantando alguém e falar, não é Deus, é o demônio, é imundo. Quando Deus está promovendo uma mudança no ministério da igreja, uma mudança grande, mostrando para eles que agora era para ir para os gentios, ele mostra para Pedro um lençol cheio de bichos e fala, mata e come. Como é que eu vou matar se é imundo? Deus faz uma pergunta, por que você trata imundo aquilo que eu santifiquei? Por que você trata de imundo aquilo que eu chamei? Por que você trata de imundo aquilo que eu já tirei da lama? Às vezes a sua posição hoje é de que você tem medido uma pessoa ou outra a respeito do passado dela. E, por favor, vou falar para você, eu já fiz isso várias vezes. Já fui induzido a promover julgamento pelas pessoas a respeito do passado que elas teve. Só que aí eu lembrei que se Jesus fosse fazer o mesmo a meu respeito, estava no sal. Se eu deixasse também que aquilo que eu fiz no passado fosse o divisor de água sobre a respeito do meu futuro, eu não tinha como aceitar o sacrifício de Jesus por mim.
Mas é exatamente porque eu era mau que ele conseguiu derramar o seu sangue e transformou a minha vida para que eu pudesse fazer o bem. Transformou a minha vida para que alguma coisa pudesse acontecer. Jesus teve esse grande desafio de estar diante de dois problemas ao mesmo tempo. Me lembra muito a Davi. Quando Samuel desceu na casa de Jessé para ungir um rei, eles estavam ali diante de uma situação bastante diferente. Samuel desceu meio que escondido. Eu vou descer lá para a casa do Belemita, lá para adorar. Nós vamos adorar. Estou levando aqui, a gente vai adorar lá. Ele sabendo da missão que ele tinha. Quando ele chega e o pai sabe que o profeta veio ungir o rei, tá óbvio. O profeta já sabe o que veio fazer e o pai também já está de peito cheio. Meu meninão aí, bonitão, mais velho daqui da casa, guerreiro, né? O rei agora já é guerreiro, o próximo vai ser guerreiro também. A gente às vezes passa desapercebido, ou diversas vezes ouvimos essa mensagem, que Davi nem sequer foi cogitado para estar na casa. Pode ser qualquer um, menos Davi. Pode ser qualquer um, menos o menino lá no mato. Não, o menino lá, não, deixa ele para lá, muito novo para esse negócio de rei. Muito novo para isso. A família de Jessé era boa, a família de Jessé era famosa. Mas Davi não era quisto. Mas Davi não participava. Mas Davi não tinha lugar na mesa. Nem o profeta cogitou, nem mais ninguém. O profeta só cogitou que seria o outro quando acabou os filhos. Falou, você não tem mais nenhum. Porque não é possível que eu errei. Não é possível que Deus me mandou aqui à toa. Sabe que tem muita gente que Deus está incomodando ela, e ela está olhando em volta e falando, não é possível que Deus mandou aqui à toa. E ela vai te encontrar. Ela vai te encontrar. O homem de Deus está perguntando, Deus não me mandou aqui à toa, Deus me mostrou alguma coisa aqui, e ele vai te achar, porque Deus separou você. Deus separou você. Está com dúvida, está buscando, ele veio fazer alguma coisa, está procurando, e ele não acha. E é você. Davi, quando ouve chamar, ele chega em casa tranquilo. E a hora que ele chega, a unção já acontece. Você não vê Davi perguntando, por que eu, Senhor? Sabe de uma coisa? Quando chegar, não fica perguntando por que você não, assume. Toma posse. Como Jesus tomou posse do seu ministério. Depois que ele termina de falar com esses escribas e fariseus e dá para eles uma aula a respeito de como é que Deus funciona, de como é que Deus promove ministério, de como é que Deus trata as pessoas, disse que a família de Jesus chegou para fora da casa e eles nem entraram. Não vou nem entrar lá dentro. Chama ele aqui fora. Manda chamar, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, que vergonha. Eu não sei o que passava na cabeça deles, se eles estavam... Nós não estamos com um problema agora, porque é o seguinte, Jesus é o irmão mais velho lá de casa. E provavelmente aqui, pelo que acontece, José já tinha morrido. Nós perdemos arrimo, né? Ele é que trabalha lá em casa, ele tem carpinteiro, agora inventou esse negócio de missionário. Inventou esse negócio de missionário aí, que agora quer negócio de Jesus, largou o serviço, está aí andando agora com um pescador, fazendo trabalho, como é que vai ficar? E mamãe? Como é que mamãe vai comer? Os irmãos, nós não temos condição de assumir tudo que ele fazia, chama ele aqui para fora, nós temos que resolver isso aqui, ué. Não, mãe, Jesus tem que parar com isso, mãe. Não tem condição. Ele tem que parar de, esse negócio agora, ficar sonhando com ministério, com pregação, fica sonhando com fazer obra de Deus. Não, para com isso, mãe. Como é que agora? Até ontem era normal? Até ontem estava sentando piso, agora quer ser pastor? Até ontem estava aí quebrando parede, agora quer ser o quê? Quer ser missionário? Quer ir para a Europa fazer missão? Não, quer ir para a Europa viajar. Agora quer sair por aí pelos valados pregando? Por favor, até ontem estava aí, ó. Agora quer falar, por que isso aí? Jesus não dá o prazer a eles nem de sair dentro de casa. Chega lá e fala, assim, é o seguinte, seu pai e sua mãe estão aí fora, ó, chamando você lá fora. Irmão, Deus nunca tirou a importância da família para a questão da sua casa. A família é a coisa que existe mais de importante dentro da igreja, que uma família inteira e cumprindo e servindo a Deus.
Quando aquele carcereiro se converte e fala assim, a minha casa, se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. É uma família extremamente importante. Extremamente importante. Mas naquele momento, Jesus tinha que fazer uma decisão. Ou eu decido pela minha mãe ou pelos meus irmãos, ou eu decido por Deus. Ou eu decido por aquilo que a minha casa está me forçando a fazer, está me forçando a tomar uma posição, ou eu decido por aquilo que Deus me chamou para fazer. A gente tem a mania, eu, pastor Cássio, a gente tem a mania, sempre fizemos isso, desde que a gente começou a aprender esses negócios de evangelismo rápido e tal. De todo lugar que a gente chega, a gente fala de Jesus. Todo lugar que a gente vai. Mania de cumprimentar as pessoas e falar de Jesus. Um dia, eu estava na U-Haul e eu falei para a mulher, eu falei assim, ó, qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, uma técnica que a gente tem? E eu falei para ela que a melhor coisa que tinha acontecido na minha vida é quando eu conheci o Senhor Jesus. Ela provavelmente era crente. Ela falou assim, nossa, que bonito, mas você tem que tomar cuidado, hein? Para você não ofender ninguém com essa sua palavra. Porque você pode ofender alguém, alguém pode ficar ofendido. Eu olhei para ela e falei assim, minha senhora, aí eu vou ter que decidir quem que eu quero ofender, né? Ou eu ofendo a senhora ou eu ofendo Deus. A gente tem que decidir quem que a gente quer ofender. Porque é impossível você servir a vontade das pessoas e a vontade de Deus. Principalmente no que diz e quando vai causar prejuízo para elas. Eu lembro que quando, de novo, hoje está com bastante memória a respeito de quando eu comecei a namorar a Aninha. Eu lembro que a gente às vezes tinha alguma discussão a respeito do trabalho na igreja, né? Eu sempre trabalhei muito, principalmente quando a gente ainda fazia culto na Caminho Real, tinha que carregar caminhão com câmera e desmontar lá. Era 1 hora para começar a montar, 1 hora para terminar, um negócio, meu Deus do céu. E a gente queria toda semana estar no culto, no ar e tal. Era uma dificuldade tremenda. Eu lembro que um dia a gente está discutindo claramente de que, meu filho, presta atenção naquilo que você está recebendo e naquilo que você está se desgastando. Presta atenção no tamanho de disposição que você está tendo e naquilo que você está recebendo em troca. E era claro que a visão dela era simplesmente prática daquilo que estava acontecendo, e em um monte de aspectos ela tinha razão. Mas eu olhei para ela e falei assim, minha filha, deixa eu falar para você o que eu entendi. Eu entendi que esse aqui é o começo de uma história. Eu entendi que esse aqui é o começo de uma caminhada. E deixa eu falar para você, eu nunca vou fazer menos. Hoje é a época da minha vida que eu estou fazendo menos por aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu só vou fazer mais. Se você tiver disposição para continuar namorando comigo, casar comigo, vamos lá. Mas se não, eu não posso simplesmente deixar aquilo que eu estou fazendo e deixar cegar os meus olhos para o plano que eu estou enxergando, que o Senhor vai me dar, por causa de um problema atual e momentâneo que você está vivendo. É uma dificuldade grande, é um problema grande, não é pequeno. Quando as pessoas que você mais gosta, que você mais ama, se colocam como impedimento daquilo que Deus chamou você para fazer. A resposta que Jesus manda para fora é muito dura. Eu tenho certeza que qualquer mãe ficaria com o coração completamente quebrado de ouvir essa resposta dele. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Quem são eles? Quem é que está comigo? Sabe o que Jesus estava falando? Quem é família de verdade? Quem é que vale a pena ser ouvido? Quem é que vale a pena eu parar o que eu estou fazendo para prestar atenção? Quem é que vale a pena que eu mude a minha opinião a respeito das coisas? Se eu estou fazendo a vontade de Deus. E ele olha aquele povo sentado na frente dele e fala assim, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. E ele responde como que alguém faz, sabe quem são eles? Sabe quem são eles? Sabe quem é a minha família de verdade? Aqueles que decidiram, como eu decidi, fazer a vontade de Deus. Aqueles que decidiram, como eu decidi, deixar aquilo que está de lado, e pegar aquilo que é central na vida e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou negar a minha família, eu não vou negar que eu sou os meus irmãos, eu não vou negar que eles estão comigo, que são o meu sangue, eu não vou negar. Mas enquanto eles negarem que Deus me chamou, eu nego a influência deles na minha vida. Enquanto eles negarem o propósito de Deus para nossa casa, eu nego que eles tenham influência sobre mim. Que decisão dura. Que decisão difícil de tomar. Mas é o que Jesus faz.
Mas é a decisão que Jesus toma. Claro que a história não termina assim. Se você ler na sua Bíblia e na minha, você percebe lá no finalzinho de João, quando Jesus está sendo crucificado, a mãe dele está na pé da cruz, olhando ele. Ele olha para o seu amigo, João, e fala assim, João, recebe aí a minha mãe agora. Cuida dela. Eu não esqueci de quem é minha mãe. Se você segue na sequência dos evangelhos, você percebe que Tiago, que era um dos que estava lá fora da casa, ele vira o bispo de Jerusalém, uma das maiores influências da igreja em Jerusalém. Seu irmão Judas também escreve um livro da Bíblia. E ele não se sente nem do direito de se chamar irmão de Jesus. Ele fala assim, ó, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. Nem no direito de se chamar irmão de Jesus ele faz. Porque ele sabia que aquilo que tinha acontecido na sua família, naquele momento ele não entendia, mas entendeu depois. Você quer que a sua família seja convencida do seu chamado? Não desista dele. Você quer que a sua casa tenha certeza de que Deus te chamou? Não desista dele. E quando eu falo de chamada que Deus lhe fez, não é simplesmente para você ser um líder local aqui nessa igreja, não. Vai fazer parte. Você vai passar por aí. Mas eu lembro da história que a gente leu naquele livro Radical, pastor. Quando o pastor David Platt chegou lá no Senegal, era um país da África. E ele chegou para conversar com uma das pessoas que estava lá. E ele recebeu muita crítica antes de viajar. O pessoal falou assim, rapaz, o senhor vai gastar $3.000 por pessoa para ir para o Senegal. Sério. A gente junta 3 mil do senhor, vai 15 pessoas, a gente junta esse dinheiro, mas manda um monte de coisa para eles. Não é muito melhor? Não faz sentido, não faz? Para quem ir lá no Haiti? Você manda lá o negócio, o pessoal constrói lá mesmo e acabou, ué. E ele ficou com aquilo no coração, já tinha pago a passagem, tinha que ir. A hora que ele desce do avião, que ele passa no meio daquele monte de container que vai coisa do mundo inteiro para lá. E ele desce do carro e vai cumprimentar as pessoas locais, vem um jovem e abraça ele e fala assim, pastor, obrigado, pastor. Obrigado porque você não mandou as coisas, pastor. Obrigado por o senhor vir aqui chorar comigo. Obrigado, pastor, porque o senhor não simplesmente mandou um abraço e mandou uma cartinha com um caminhão lotado de coisas. O senhor veio aqui para orar com a gente. Obrigado porque o senhor veio aqui nos abraçar. Naquela hora ele pensou na crítica dos irmãos, falando dos $3.000 que ele tinha gastado e pensou, valeu a pena. Eu confirmei um irmão. Valeu a pena. Mais tarde ele conversando com aquele jovem, falou assim, rapaz, você mora aqui no Senegal, nessa pobreza lascada. O que você espera da vida? Qual que é a sua expectativa para o futuro? Né? Porque nem água encanada vocês têm, né? O jovem olhou para o pastor e falou assim, pastor, eu espero mudar o mundo. Aí o pastor riu. Uau, mudar o mundo, né? Falei, pastor, qual que é o problema? Aqueles 11 discípulos mudaram, por que eu não posso? Aqueles 11 pescadores mudaram a história da humanidade, por que é que eu não posso? Se Deus lhe chamou para um trabalho grande, por que é que ele não pode fazer? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade dele? É porque a sua mãe não acredita? É porque o seu pai não quer? É porque você tem dificuldade com algum documento? É porque sua esposa não te vê assim? Não, minha esposa não me vê um grande pastor. O problema é dela, Deus te viu. Meus filhos não receberam a mesma unção que eu recebi. O problema é deles. Você recebeu. E quando você tomar posição na sua vida, de abraçar o que você recebeu, o Espírito de Deus convence eles. Tinha um amigo meu, um grande obreiro que eu tenho, um grande amigo mesmo. Uma vez ele falou assim para mim, falou assim, rapaz, você não teve problema com a sua esposa? Eu tive muito. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, Jesus, o Senhor me convenceu, eu convenci ela. Eu estou convencido do que o Senhor me falou para mim. Convence ela. O Senhor é meu Senhor, o Senhor é Senhor dela também. Agora, o que eu não vou fazer, eu não vou ficar batendo boca com ela, eu não vou discutir, não vou desistir. Se o Senhor me chamou e me convenceu do que o Senhor me chamou, convence ela. Sabe, sempre vão te julgar, não tem jeito. De um lado ou de outro, ou dentro de casa ou lá fora. Sempre você não vai estar de acordo com o padrão de alguém, mas a importância é, você está de acordo com o padrão de Deus? Faça. Sabe o que Jesus fez com aqueles que estavam no mesmo sentido com ele? Ele chamou de família. Ele chamou de irmãos, irmãs e mãe. Ele falou, nós somos um, nós estamos em casa.
Vocês, como eu, decidiram fazer aquilo que meu pai mandou. Nós somos família. De quem que você prefere ser família? De quem que você prefere ser família? Quem tem mais importância para você? Jesus foi bem claro, aquele que não estiver disposto de deixar pai, mãe, irmão, família, por causa do meu nome, não é digno de mim. Agora, de novo, Jesus sempre fez nele mesmo aquilo que ele pedia dos outros. Ele teve disposição para deixar todo mundo que estava em volta dele para fazer a vontade do Senhor. Você parece estar mandando eu embora de casa para fugir. Não. Eu estou falando para você sair fora dessa zona sua, de ficar culpando os outros porque você não assume a posição que Deus lhe chamou. De você parar de botar desculpa nas situações que as pessoas colocam por sua causa, para desistir daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Essa semana o pastor Cássio me lembrou de uma história. Semana de muita lembrança. A gente estava em Chicago em 2013, eu estava na rua. Pastor, posso fazer uma oração pelo pessoal? Um me ajuda com o piano, por gentileza? Nós estávamos em 2013 na rua, eu e a Aninha fomos comemorar 5 anos de casado. Olha que beleza. Fomos em Chicago, só nós dois, passeamos. No último dia que a gente estava lá, antes de viajar, a gente ia passar no culto de manhã, na igreja do pastor Jader, e ia vir embora. E eu estou andando na rua, e eu percebi um mendigo na rua, um cara diferente, um sujeito diferente. E o mendigo, às vezes, ele fica gritando por dinheiro, ele falava assim, criançada, não sai da escola, não. A senhora não tem 25 centavos? Obedece papai e mamãe, hein, senão vocês vão acabar igual eu aqui. E pedindo dinheiro pro pessoal. Fiquei sensibilizado para o momento, como a maneira como ele estava fazendo. Passei por ele e falei assim, rapaz, eu vou ali tomar café no Dunkin' Donuts, você quer alguma coisa? Ele, número 8. Falei, rapaz, o cara conhece, sabe o menu certinho. A hora que eu olhei lá dentro do número 8, eu falei assim, até eu vou pedir o número 8 para mim, que é bom, né? Pedi o número 8 e estou ensaiando. Estou lá ensaiando. Vou chegar lá, vou falar para ele, ó, isso aqui vai resolver o seu problema agora de manhã. Mas você precisa de achar um jeito para resolver o problema da sua vida. Eu tenho Jesus para apresentar para você, ele pode resolver o problema da sua vida. Eu vou pregar para ele. Vou fazer o meu trabalho. Por quê? Porque, obviamente, olhando pela vida dele, esse irmão está cheio de demônio e abandonado pela família. Não tem jeito, olha a situação dele. Como é que um homem desse tem esperança? Está no meio da rua. Peguei meu saquinho de lanche, saí lá fora, comecei, olha, esse lanche aqui vai começar, ele já me deu para você veio aqui para falar de mim de Jesus, né? Falei, sim. Falei, eu tenho Jesus. Aí, como você tem Jesus? Você mora na rua, cara. Você está abandonado. Você está pedindo dinheiro. Eu não falei nada disso para ele, mas os meus olhos diziam isso. Ele falou, sabe de uma coisa? Deixa eu falar para você. Eu cometi um crime hediondo e eu fui preso. Passei 20 anos preso. Na cadeia eu fui violentado, abusaram de mim de tudo quanto é jeito. E agora eu saí. Lá na cadeia, eu conheci Jesus. Jesus me perdoou dos meus pecados, mas a sociedade não. Jesus me perdoou da minha mancha, mas a sociedade não. Meu problema não é acordar cedo, hoje eu acordei 6:30 da manhã, como eu acordo todo dia. Aliás, a polícia não deixa eu dormir mais do que 6:30 da manhã. Porque qualquer lugar que eu estou encostado, eles me chutam e eu tenho que acordar. Só que toda vez que eu chego para dar o meu nome para começar a trabalhar, eles fazem o background check e eu perco o emprego. Agora, você veio aqui para orar por mim, posso orar por você? Você saiu da sua zona de conforto porque você achou que tinha alguma coisa para me dar. Posso orar por você e pela sua família? Aí você fala assim, você deixou aquele homem cheio de demônio orar por você? A palavra de Deus fala assim, que qualquer aquele que confessa que Jesus é Senhor, vem de Deus. Aquele homem orou por mim, orou pelos meus filhos, orou pela minha família. Cheio de gratidão no coração. E eu até anotei isso aqui, pastor, porque eu falei assim, ele não tinha lugar para morar aqui na terra, mas o coração dele já estava no céu. Ele não tinha lugar para deitar aquela noite, tanto que ele falou para mim, falou o seguinte, ó, orei por você, me arruma um trocado para mim não dormir na rua hoje. Eu falei assim, eu não sei se eu tenho mais, eu estou voltando para casa hoje. Já, né? O cara dominou a história, fui lá para falar o evangelho para ele, o homem já tinha quebrado a minha postura. Falei assim, olha, eu não tenho condição aqui, eu vou perguntar para minha esposa, para ver se ela tem dinheiro. Ela falou, não pergunta para sua esposa, pergunta para Deus se é para você me ajudar ou não. Qual que é a sua convicção?
da sua chamada em Deus. Hoje é culto de missão. Qual que é a sua convicção da sua chamada em Deus? Fique de pé, por gentileza. Qual que é a sua convicção da sua chamada em Deus? Ela está atrelada à opinião de quem? De alguém com alguma credencial importante que ainda não viu você? Da sua família que ainda não te apoiou aonde você pediu? Ou do Espírito Santo de Deus, que não deixa dúvida na sua alma, que lhe chamou para fazer alguma coisa espetacular para Ele? Espetacular. Eu não estou falando de coisa pouca, eu estou falando de coisa espetacular. Como aquele rapaz do Senegal, que tinha expectativa de mudar o mundo por causa da mensagem que Deus tinha colocado no coração dele. Onde é que está a sua convicção? Será que dá para você vir aqui e entregar ela diante do Senhor hoje? Fazer uma renovação com o Senhor? Será que dá para você entrar dentro dessa casa que não dá nem para comer pão na mesa? E ficar ali aos pés de Jesus e falar: fala, Jesus. Mostra o caminho, Jesus. A casa é pequena, a casa é apertada, mas eu quero. Fala para mim, Jesus. Qual que é agora? Para onde eu vou agora? Tira o julgamento dos meus olhos, muda a minha postura, muda a minha visão, me fala, me mostra. Mas meu amor, você vai tomar uma decisão dessa. Foi Jesus quem mandou, eu vou tomar. Mas é uma loucura isso que você vai fazer. Foi Jesus quem mandou, eu vou tomar. Eu vou tomar, Jesus mandou. Eu sei com quem eu estou falando, estou ouvindo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Vem aqui para frente, faça uma renovação com Deus. Eu queria convidar você. Se Deus colocou isso no seu coração hoje, de uma novidade com Deus, de uma novidade com aquilo que Deus colocou no coração, venha consciente, venha tomar posição. Talvez Deus vai pedir os seus negócios. Talvez Deus vai pedir alguma coisa na sua semana. Talvez Deus vai pedir uma postura que você tenha. Deixa eu te falar, você vai arrumar problema por causa disso, vai arrumar. Mas de novo, com quem compensa arrumar problema? Você quer arrumar problema com aquilo que é eterno ou com aquilo que é temporal? Com quem compensa arrumar problema? Com quem compensa tomar postura? Jesus olhou para aqueles que estavam em volta dele e falou assim: esse aqui são as minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Eles decidiram, como eu decidi, fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E isso eu estou confirmando diante de Deus e diante de todos, que os meus irmãos têm um coração só comigo. E nós vamos chegar onde Deus nos mandou para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É o Senhor quem confirma o seu chamado nessa noite. Em nome de Jesus. Não fica esperando o homem aprovar não, viu? Não fica esperando o homem aprovar não, em nome de Jesus. Pode vir porque Ele já aprovou, em nome de Jesus. Querido Deus, amado e eterno Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Aqui estão, Senhor amado e bendito, os teus filhos que têm ouvido a tua voz, ó Pai Senhor, que têm ouvido, Senhor amado e bendito, e com clareza, Senhor, respondido à voz do Espírito Santo, meu Pai. Ei, que amamá, xirri, que anaga, soube, ananai. Oh, Senhor Jesus, segue confirmando, Senhor, segue fortalecendo, Senhor, segue dando sobriedade, Senhor, na mente, Pai, para saber, entender, Senhor, ter convicção, Senhor, de que a direção vem do céu, a direção vem do alto, Senhor. Ó Pai querido, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, toda mentira de Satanás, Senhor amado, todo engano do inferno, Pai, contra a vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus querido, ajuda, Senhor, ajuda, Pai, fortalece, meu Deus. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor, edifica, Senhor, através da tua palavra, Senhor.
Deus, fala com eles, Senhor amado e bendito. Fala com elas, Senhor, no íntimo do coração, no íntimo da alma, Senhor, para que não reste dúvida, Senhor, de que é o Senhor quem está falando, de que é o Senhor quem está dirigindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor. Usa, Pai. Usa, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguiriam os que crerem. Jesus, enche de sinal essa vida. Enche de sinal essa vida. Enche de sinal essa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E o teu nome vai ser glorificado. E o teu nome vai ser exaltado. E o teu nome vai ser engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Leva-me aos famintos, Senhor. Leva-me aos sedentos, Senhor. Eu quero as nações que são minha herança. Eu vou levar o pão da vida. Eu vou dar de beber de ti. Eu vou ver toda a terra te adorar. Dá-me o teu amor pelas nações. 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 Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos sedentos. Senhor, eu quero as nações que são minha herança. Eu vou levar o pão da vida. Eu vou dar de beber de ti. Aleluia. Eu vou Glória ao ver nome de Jesus. toda a terra te adorar. Maravilhoso é o santo nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Tem algo da parte de Deus para a sua vida, para o chamado de Deus da sua vida.